Precisa dar oportunidade para licença enquanto participar sem vai dar. O próximo inscrito. Senhor Léo Bittencourt, por gentileza. Tadeu. Léo, fica próximo, por gentileza. Tadeu, desculpa. É o Tadeu, depois é o Léo. Olha só. Quando ele foi apresentado à audiência ali, o projeto, houve uma falha de vocês terrível. Vocês esqueceram de 70 mil pessoas. Vocês não levantou uma política sobre o Vale da Revolta, Perpétuo, Rosário, uma parte do Jardim, vocês não falaram. A nossa merda vai descer por Morro Abaixo. Ninguém citou, já desce. Vai continuar descendo, porque nós não fomos citados em momento nenhum aí. Fomos esquecidos de novo. De novo esquecidos. De novo, nós fomos esquecidos. 70 mil miseráveis, nós somos miseráveis, de novo, naquele prerrogativo. O único poder público que vai lá é a polícia militar. É o único que vai lá. É isso que nós recebemos. De novo aí, ó, esqueceram, fizeram um monte de citações, de gráficos, de uma porrada de coisas. Mas nós fomos esquecidos. Aí, ó, tá vendo? De novo, esquecido. Ninguém falou uma vírgula da gente. 70 mil. Somos esquecidos, porque nós moramos nos guetos. Nós somos abandonados lá. Isso é a merda nossa, não tem valor. Tá bom? Não há a menor possibilidade desse bairro, não estou falando só de Vale da Revolta, de toda aquela área está excluída. Pode até não estar escrito aqui nesse resumo. Não tem a menor possibilidade de estar excluída. Primeiro. Segundo, se estivesse, eu gostaria desse ano tivesse para a gente resolver o problema da água, não para complicar. Não existe a menor possibilidade daquela área estar excluída. Mesmo que estivesse, como eu já coloquei, este termo de referência, ele é uma minuta, ele é provisório. A audiência pública é exatamente para isso. Meu bairro não está colocado, ele terá que ser colocado. Esse é o nosso objetivo. Mas eu te afirmo, está colocado aqui na subbacia que está aqui desenhado. Então é isso que eu afirmo. Eu, Raimundo Lopes. Corta vento. Não, para aí. Não, nem não. Vai tirar. Eu não estou dizendo que está aqui, tá? Eu estou dizendo que no mapa está. Cadê meu dom? Então, agora volta lá no mapa lá. Cadê meu dom? O 7. É a subbacia 7. Por acaso no mapa você reconhece lá a sua área, lá no canto, lá perto do Parque Estadual dos Três Picos? Reconhece? É a subbacia 7. Então ela está incluída. Não, por favor. Tadeu, por gentileza. Pelo que eu entendi, eu moro na cidade só há 20 anos, né? Mas me parece que está representado. E assim, eu queria fazer uma colocação fora do script aí, desculpe, é porque eu sou defensor público 24 horas, eu fico aqui me segurando. Mas, normalmente, quando acontecem os problemas de negativa de prestação de serviço de água, de água e de energia elétrica, as pessoas procuram a Defensoria Pública para a gente resolver. E a gente costuma, pelo menos individualmente, a gente tem conseguido resolver. Tá? Bom, agora uma pergunta escrita. O senhor vai fazer essa pergunta e deve.
Aqui uma sugestão aqui de perguntas, são 4 perguntas relacionadas com o segundo e terceiro distrito. Eu vou ler as 4, bem rápido, e acho que em 2 minutos, já que são do mesmo tema, conseguem ser respondidos. O senhor Joaquim, produtor, pergunta: como vai ficar o tratamento de esgoto no interior? A SEDAI pode participar do processo licitatório? O senhor Luiz Silva, também produtor rural: quantas pessoas têm água tratada no interior? O senhor Rubens, produtor rural: moro no terceiro distrito, nunca vi na minha vida a SEDAI trabalhar na minha localidade, Venda Nova. Eu teria água potável algum dia? E o senhor Alberto diz assim: resido no terceiro distrito, a SEDAI nunca me atendeu, seria atendido? Raimundo ou... Vou responder a primeira pergunta em relação à participação na SEDAI. Qualquer empresa que atenda ao objeto da licitação, que comporta os documentos, pode participar, inclusive a SEDAI, se for prerrogativa dela. Tá? Qualquer empresa pode participar e não há um vencedor no momento. Com relação aos que estão colocados aqui ou não, a palavra central é universalização, ou seja, o atendimento a 100% do município. Isso é o princípio, no universo de 25 anos. Isso, obviamente, no documento futuro, deverá ser estabelecido qual é o cronograma disso. Se vai ser no 5º, no 6º, no 10º ou no 25º ano, tem que ser claro para a população. Mas o objetivo, o propósito é o atendimento de 100% do município de cobertura. Obrigado. Bom, pessoal, eu tenho 2 análises para fazer nesse momento agora. Tá? A primeira fala sobre a importância de todos nós aqui, a sociedade, encher uma sala, encher um ginásio, se o que for, para poder discutir e elevar o termo de referência para quem quer que seja que vá fazer o serviço de saneamento ambiental de Teresópolis. Uma coisa é isso. Uma coisa é a gente dizer para quem está para fazer ou irá fazer, como que a gente quer a água do Paquequé igual ao que ela estava mais próximo possível do século retrasado. É isso que a gente quer. Tá? Então a gente tem visões diferentes. Eu acho que esse processo é um processo que é muito saudável no ponto de vista de todo mundo saber que existem etapas a serem cumpridas no processo, né? As coisas não são feitas assim no solavanco, né? Então esse processo eu estava torcendo para que ele hoje continuasse o debate, para que a gente gravar, a gente refletir, porque eu tenho certeza que sobre o aspecto da contribuição a gente tem condição de ajudar a elevar esse termo de referência para cima. Tá? Eu tenho uma contribuição rápida, que é para poder fazer depois, posso até passar por e-mail, que é o seguinte: colocar para quem for a concessão, fazer uma análise de água de agrotóxico, porque os rios que abastecem o Rio Preto estão com as suas margens cheias de glifosato. Já ouviram falar glifosato? Então estão liberando glifosato aí direto esse governo agora. Tá, ok. Então é o seguinte, esse é um aspecto. Então é um aspecto da discussão para construir, para a gente qualificar. O segundo, tá? O segundo é o seguinte: se você tem alguém que você contratou durante 20 anos e trabalhou por você 35 anos, e você não ouviu as propostas que esse alguém tem para você, para poder repactuar, para poder olhar para frente, corrigir o que tem que acertar e continuar avançando, como a SEDAI fez com Teresópolis, os prefeitos deram de ombro porque ficaram de olho nessa outorga onerosa, que isso aí é um suborno por dentro, né? A SEDAI não tem condição de fazer outorga onerosa porque ela já tem. Então, é uma pena que eu tenha pouco tempo para falar, mas eu acho que a SEDAI ela chamou o prefeito para apresentar o projeto para o prefeito. Ninguém vai me desmentir isso aqui, porque isso é verdade. O prefeito não falou o que ele achou para a população do projeto da SEDAI, que inclusive eu consegui que ele vazasse e apresentei para a Secretaria de Meio Ambiente a fim de melhorar o termo de referência. A SEDAI, ela estaria na frente porque ela tem a prerrogativa de prestar o serviço. Parabéns, Léo! Parabéns! Não, por favor. Tá parecendo mediador da Água do Brasil, pô!
a gente tem que conversar com as pessoas com tranquilidade. Todo mundo aqui tem bastante responsabilidade no que está fazendo. As pessoas que estão tensas, querendo botar suas pensões para fora. As pessoas que estão aqui recebendo essas pensões. E as pessoas que estão assistindo, caladas aqui, têm que contribuir. Foi por isso que o policial militar, na sua briosa função, ele atuou. Ele, calma, eu sou, não, mas calma. Então, calma. Eu chamo para mim toda a responsabilidade da condução desse momento, tá bom? Eu agradeço a intervenção e agradeço a intervenção também dos senhores. Então vamos lá, agora naquela ordem, desculpa, isso, a uma resposta ao Léo, com relação à primeira parte, obrigado pela contribuição. Tá? Eu sinceramente não conheço todo o termo de cabeça, eles conhecem mais informação, mas excelente contribuição. E falando novamente do plano diretor, né, potencial do município tem que ser analisado, é preservar nossas riquezas. Com relação à SEDAI, o Gabriel vai falar um pouquinho, mencionar que eu estive nas reuniões em que a SEDAI participou, que apresentou seus projetos também, tá? E a SEDAI, como todas as instituições e órgãos que têm o objeto, podem participar. Gabriel. A única questão existe, como a gente já mencionou, uma decisão judicial, mas a gente não pode simplesmente o contrato da SEDAI que venceu em 1998, conforme já foi decidido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e prorrogar. Você só pode prorrogar um contrato ativo. Você não tem como prorrogar um contrato que já não existe mais. Então o que é feito um procedimento de concessão novo para implementação de uma nova empresa ou da mesma empresa. Daí também pode. Entre entes federados não é necessário que se faça outra licitação, basta que o prefeito queira. Agora eu vou ler a resposta, não tem não? É da senhora Marta. Vou ler como está escrito aqui. Hoje não há arrecadação referente a prédios públicos, ou seja, escolas, creches e prédios do município de Teresópolis pela SEDAI. Esses locais não são cobrados a fatura de abastecimento de água. Uma empresa privada, ganhando a licitação, vai passar a onerar o cidadão ou a prefeitura? Essa é a pergunta aí que eu acho que o Lucas pode responder. Bom, primeiro fato a mencionar, a partir do momento que foi publicado o resultado da PMI e o andamento, a gente recebeu logo na sequência uma cobrança da SEDAI de 16 milhões relativos a débitos dos prédios públicos, escolas e outros equipamentos. Passamos a fazer a análise jurídica, né, entender a situação e verificar se há o débito ou não há o débito. Então isso ainda está sendo analisado. Há a questão do órgão fazer uma cobrança ao município, e isso é uma dívida de anos e anos, que gestões anteriores não cumpriram, não liquidaram, assim por diante. E há uma outra questão de analisar se há o contrato ou não há contrato, o que diz na concessão anterior. Então eu não posso afirmar com relação ao passado, estou trazendo só uma série histórica que nós recebemos sim, né, Beto Calixto? Você até recebeu essa cobrança lá, passou na administração, a gente levou a procuradoria e está fazendo a análise deste montante. Segundo o questionamento, é sim um ponto de interesse e análise observar se haverá a cobrança dos prédios públicos ou não haverá a cobrança dos prédios públicos. Então esse é ponto ainda que está sendo analisado e determinado, e não tem como bater o martelo neste momento. Não pagava no passado, está pagando hoje. Agradecer ao doutor Erlando pela maneira de condução, e assim, um defensor tem que ser sempre muito respeitado, porque ele não olha a quem ele defende. Eu queria saber, dos representantes da Prefeitura, e o doutor Raimundo deve saber muito bem disso, a SEDAI apresentou um ofício em 11 de fevereiro de 2010, do número 03/2010, que tem exatamente a proposta de renovação e que cita, renovação do convênio, e que cita todas as bacias, todo o projeto. A população precisa saber que os prefeitos que passaram por essa cidade se negaram a renovar o convênio, e como o Léo muito bem relembrou, a lei 8666 dispensa entes públicos de participar de licitação. E aí, para engrossar o caldo, quando você vê o preço da tarifa da SEDAI aqui, o preço da tarifa da SEDAI é para subsidiar
as tarifas daqueles que podem e daqueles que não podem pagar. Ou seja, é o preço mínimo na produção de água para entregar à população do estado do Rio de Janeiro. Nós não falamos só de Teresópolis. Então, para concluir no tempo, para respeitar o tempo, é preciso que as pessoas entendam que a SEDAI não entra porque ela não quer. Porque não tem como você fazer um preço mais baixo se o seu preço de produção é esse. E aí vem o engodo da iniciativa privada, né? E ainda tem a irresponsabilidade. E aí falo para vocês que são secretários do governo, são pessoas jovens, eu já estou na casa dos 60, se me perdoe a veemência, né? Mas é assim, o talento de vocês tem que ser usado para o bem. Porque usado na mão de Vinícius, vocês estão jogando o nome de vocês na lixeira. E o meu amigo Raimundo, que é mentira, e se prestar a trabalhar para um prefeito como esse, que fez uma campanha, que enganou a população de Teresópolis, e agora vem privatizando tudo, vendendo tudo, é uma vergonha. Então eu quero, para concluir, doutor, para concluir, eu quero pedir que a prefeitura se manifeste sobre esse ofício que não tem resposta, e lembrando, como já foi falado aqui, que nas reuniões, o companheiro assumiu que teve reunião, é importante eu falar que a SEDAI, ela filma tudo, né? Então tem as filmagens lá. E por que o prefeito não trouxe para a população de Teresópolis a proposta da SEDAI e por que não fez uma audiência para perguntar para a população se ela quer a privatização ou não? Obrigado. Bom, na sua fala foram vários pontos, vou tentar recordar todos eles. Em nenhum momento estamos falando de privatização, isso não cabe ao município de Teresópolis, tratar de outros entes e ações que não competem a nós. O moderador muito bem falou dessa questão no início da sua fala. Com relação ao segundo ponto da lei de licitações, a lei de licitações ela estabelece sim essa possibilidade, mas não para este caso. Tendo em vista que a Lei Federal 8.987, a Lei Federal 9.704 e a nossa Lei 009/99 determinam que no caso de concessão, e especificamente no saneamento, deverá ser realizado o procedimento licitatório na modalidade de concorrência. Terceiro ponto, você mencionou que o ofício, você até datou ele, né, sobre gestões anteriores, não cabe a nós mencionar gestões anteriores. Não cabe a nós mencionar nenhum documento de gestões anteriores. Né? Então, ali, outubro de 2018, teve uma SEDAI. O senhor pode até inclusive deixar o documento comigo, que eu faço questão de tirar foto, assim como o professor Marco me apresentou aqui o pedido. Né, Marco? Eu tirei foto, sem problema, o senhor pode deixar que eu vou fazer com o maior prazer em buscar as informações referentes a este elemento, sem problema. Com relação ao prefeito, eu não entendi a pergunta. Sinceramente, entendi mais um ataque direto a ele, então eu prefiro não responder. Só mencionando que foram 7 prefeitos em 7 anos. Estamos fazendo isso para o melhor do município. O objetivo de a gente entregar o melhor. Então, todo o planejamento é feito com uma estruturação municipal. Tudo que a gestão pública faz nos seus atos de transparência, inclusive de transmitir ao dia desse processo, é para que a gente dê a maior lisura, o empoderamento da sociedade, inclusive o empoderamento dos seus conselhos municipais. Então, o ataque velado ao prefeito Vinícius Falsi, eu não vou responder. Eu acabei de se colocar a respeito da sua luminária, pessoalmente, ao Raimundo, pedir a gentileza a ele, mas ele entendeu de outra forma. Então, não, mas assim, eu não vou abrir para isso, porque a gente tem que seguir adiante nas perguntas, tá bom? Por gentileza. Eu não sei se essas 4 perguntas aqui elas estão completamente relacionadas, mas eu vou fazê-las assim mesmo. É difícil raciocinar aqui. A senhora Cristina escreveu o seguinte: de onde será captada a água, onde será o tratamento, local e bairro? Sr. Manuel, produtor rural, por que não foi feito o tratamento de esgoto em Teresópolis? A SEDAI não ajudou a elaborar o plano? Por que motivo? Tem 2 perguntas aqui, parecem da mesma mão, mesmo punho. Mas eu vou ler assim mesmo. O porquê, para efeito da confecção de um termo de referência, não se levou em consideração o Plano Municipal de Saneamento Básico? A empresa ganhadora do PMI não está sendo aqui contestada. A pergunta é, por que a Prefeitura considerou um PMI e alguma coisa a um Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela Secretaria Estadual do Ambiente e o CEIVAP e a AGEVAP, não parece isso.
O mesmo ponto aparece, o secretário de Meio Ambiente, Flávio, na apresentação do PMI, disse que além da consideração da tarifa, seria considerado para efeitos de TR o volume de água disponibilizado. Pergunta: hoje pago água por 15 metros cúbicos. Quanto irei ter de volume disponibilizado no TR? 10 ou 15? E por que não se inclui este quesito no TR? Muita coisa para responder? É para isso, né? Começar um primeiro ponto com relação aos 15 metros cúbicos. A gente tem o objetivo de manter esses 15 metros cúbicos no termo de referência. Se é alguma coisa nesse sentido, o objetivo são os 15 metros cúbicos que é o praticado hoje pela SEDAI. Com relação ao plano de saneamento, o plano de saneamento foi considerado sim para a elaboração da PMI. Os estudos, além da avaliação da cidade, as empresas que participaram da PMI, além da avaliação da cidade, também se basearam no que já estava previsto no plano de saneamento. Então, foi considerado também. Com relação à captação e tratamento, vai ser mantido a captação atual, no local que já é feito, e as estações de tratamento que já existem, podendo ser ampliados, claro, para subsistemas, para ampliação do sistema. Né? Então, essa é a questão que se discute com relação à reversão dos bens, então você tem que se avançar. Por que não foi feito o Tenente de Teresópolis? A SEDAI não ajudou a elaborar o plano? Depende do que a gente avalia como ajudar. Eu acho que cada reunião que os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores estão presentes, é uma forma de auxiliar. Não importa se é a favor ou contra, é uma forma de você contribuir para a melhoria do programa que está sendo construído. Eu não vejo como alijamento do processo, uma opinião. Olá. Eu vou primeiro argumentar por que eu acho que não está sendo observada a legislação e as normas nesse processo de licitação. Primeiro porque quando o Plano Municipal de Saneamento Básico fala textualmente, de forma clara, na sua síntese, de que a Prefeitura deve criar um grupo de trabalho para estudar o ativo e o passivo que tem com a SEDAI, é exatamente para quando chegar no momento da licitação, ter isso claro. Então isso está textual no plano de saneamento que foi aprovado pela cidade e fala, crie-se um grupo de trabalho para identificar essa relação SEDAI-PMT. Isso não existe nem sombra de dúvida, sem sombra de que isso foi feito, não foi designado nenhuma pessoa, quanto mais criar um grupo de trabalho que pudesse lidar com isso. O segundo ponto do plano de saneamento básico, que não foi observado na legislação, é quando a prefeitura coloca, quando o plano fala que é necessário que a Secretaria do Meio Ambiente se capacite, que tenha uma capacitação, um projeto para poder melhorar a capacidade técnica do planejamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E isso também não foi feito. Isso é a proposta também textual, síntese do plano que foi aprovado. Qual o problema que nós enfrentamos com isso? Nós podemos pagar R$2 milhões pelo plano que a empresa mandou, que é o artigo 11.3 da licitação da PMI, fala que a gente pode pagar até R$2 milhões se a gente usar alguma coisa do plano. E o que mais assusta, quando chega a hora do termo de referência, você não vê simplesmente o que está no termo de referência está no plano que foi apresentado que a gente vai pagar. O termo de referência não namora com o plano. Então o Tadeu está certo. Ali no termo de referência não tem o bairro dele. Só tem meia dúzia de bairrozinho que vai ter, que está colocado lá, Várzea, Agriões, mas não fala nada sobre Alto, não fala nada sobre a maioria dos bairros da cidade. Que termo de referência é esse? E a pergunta é, o que a Prefeitura fez? O que a Secretaria do Meio Ambiente fez? Porque como é que pode gastar R$2 milhões e me faz um termo de referência que não observa nada? Não observou que estava lá que ia cobrar 50% a partir da coleta do esgoto? Não observou isso. Empurrou para a sociedade resolver.
procurando quem vai responder. Tirando para o ir. Todas as perguntas eu sei que vou falar sobre a questão do ativo da... Fala tu, meu irmão. Fala tu. Não, vai lá. Eu vou ali. O que acontece? A questão relacionada ao ativo da SEDAI, a gente pode citar não só a lei orgânica, como também as legislações federais e também decisões judiciais que falam que esse ativo é para o poder cedente, convertido para o poder cedente. O segundo ponto que eu posso argumentar, e depois eu vou passar para os responsáveis técnicos, é com relação ao edital, que na PMI ele fala dos 2 milhões, mas em momento nenhum fala que quem vai pagar é a prefeitura. A empresa que ganhou tem direito a receber esse valor da empresa que ganhar a licitação. A empresa que ganhar a licitação vai pagar esse valor para a empresa civil. Importante mencionar duas questões, né? A PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, é uma ferramenta regulamentada em governo federal, praticado por diversos órgãos dos entes federados e assim por diante. E ele visa justamente apoiar a administração municipal, estadual e assim por diante, quando ela entende que sozinha ela não tem como dar tanta celeridade ou tanto conhecimento técnico no elemento. E aí a PMI, isso é uma das perguntas até que tem aqui, todos os órgãos poderiam participar contribuindo com a PMI, inclusive a SEDAI. Uma outra pergunta que tem relacionada a isso, a essa questão, é que ela poderia apresentar o projeto da forma que fosse necessário. Ponto mais importante, eu acho que da fala, eu já perdi o senhor que fez a fala por causa da luz aqui no rosto. Tá. A audiência pública é para isso, o site está lá para isso, justamente para a gente ouvir essas informações e essas contribuições. Então, se há realmente um ato falho nessas observações, nessas criações, e aí vamos separar o termo de referência dos atos administrativos que o município tem que executar, uma vez que estão seguindo uma ordem judicial, que a gente evolua nesses conselhos, evolua nos temas para a gente conseguir efetivamente fazer a análise, né? Como eu mencionei, existe uma dívida que a gente está buscando. Pessoal, eu cometi uma delicadeza com o perguntador, porque eu juntei 3, 4 perguntas e ele até falou, poxa, mas a minha pergunta não foi efetivamente respondida. Então eu vou refazer, essa aqui realmente é grande. O porquê, para efeito da confecção de uma TR, em termos de referência, não se levou em consideração o Plano Municipal de Saneamento Básico. Qual é? Sou Marcelo do Pergunta. A empresa ganhadora do PMI não está sendo aqui contestada. A pergunta é por que a Prefeitura considerou o PMI ao um Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pela Secretaria Estadual do Ambiente e o CENVAP e a AGQ. Na verdade, como a gente já citou em alguns momentos, o Plano Municipal de Saneamento foi considerado sim para avaliação desses projetos. As empresas que foram habilitadas a participar da PMI se utilizaram também das propostas que estão previstas no Plano de Saneamento. Então, todo o resumo que a gente apresentou aqui também foram coisas que já estavam previstas no Plano de Saneamento. Plágio, né? Plagiaram. A questão de contestar a empresa, assim, é importante deixar muito claro que a gente não está apresentando pura e simplesmente o projeto que foi apresentado na PMI. O termo de referência foi avaliado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, que pontuaram as características do município para apresentar aqui. Então a gente não tem aqui simplesmente um projeto da Águas do Brasil que foi a vencedora da PMI. A gente tem aqui uma base desse projeto da PMI que foi utilizada para se formar o termo de referência. Com relação a essa questão, tenho que dizer o seguinte: não há, é uma questão de opinião, não se pode afirmar se não foi, porque fiz parte da comissão, tem alguns técnicos aqui, e tudo que se fez foi se debruçar tanto sobre o plano como a PMI. Não procede essa informação, mesmo porque não se poderia avançar sem ver esses dois. Segundo, o quadro técnico são formados, boa parte, na Secretaria de Meio Ambiente, pode não servir a contento, mas por engenheiros sanitaristas formados pela Unifesp. Se querem desclassificar a Unifesp, é uma outra questão, mas existem pessoas lá dentro
técnicos formados, então falem as coisas corretas. Então a secretaria está habilitada, tem técnicos com formação na área e opinam sobre tal. Sobre CEIVAP e outro órgão aí, eu desconheço o porquê, porque eles não são competentes para tal. Quem é competente é o Comitê Piabanha, do qual o representante no município sou eu, Raimundo Lopes. Próximo é o senhor Nelson. Bom, pessoal, boa tarde, obrigado aqui. Bom, primeiro, pessoal, a audiência pública, ela se presta para você ouvir, para você opinar e para você propor. Muitas inverdades foram ditas aqui. O artigo 6º, né, o inciso 6º, o parágrafo 6º do artigo 99 da Lei Orgânica, não foi inconstitucional, não foi declarado não, Gabriel, você errou. Foi o artigo 96, né? Essa é uma. A Constituição Federal também diz, e olha que eu não sou advogado, diz que o município pode suplementar, né, a Constituição e a lei federal em matérias do seu interesse. Então o município é competente para dizer que precisa de autorização legislativa. Me desculpa. Outra inverdade dita aqui é que a SEDAI pode participar. A Lei 8.666/93 veda. Isso é mentira. A SEDAI não pode participar. Bom, pessoal, outra coisa. Alguém aqui observou o que diz o inciso 6º do artigo 24 do nosso plano diretor, que é proibida a utilização de galeria pluvial para recolher esgoto? E nessa PMI está aí. Vocês não observaram isso. O que eu quero propor, pessoal? Eu não quero nem questionar, fazer pergunta. O que aqui eu queria perguntar não está aqui, que é a comissão nomeada pelo prefeito ou pelo secretário. Primeiro, a minha proposta, já que a audiência pública se presta a isso, também. Primeiro, é que nós aqui votemos e não aceitar o pagamento da outorga. Eu quero saber se o município vai licitar sem a outorga. Porque quem é outorga, quem vai pagar somos nós. Na conta, somos nós. Vamos colocar em votação a audiência para isso. A outra é que essa audiência ela seja suspensa e que continue com aqueles que formaram a comissão. Por que eles não estão aqui? Eu quero saber, eu quero ouvir deles. Como é que eles podem qualificar e desqualificar uma PMI? Eu sei, uma PMI. Eu quero debater com eles essa parte técnica aí, né? A minha pergunta é essa. Você sabia, Sebastião, do inciso 6º do artigo 24 do Código do Plano Diretor? Obrigado. Quero agradecer veementemente o Nelson Durão, porque a gente sabe que ele é bastante eloquente, né? Mas ele interrompeu exatamente. Obrigado. Com relação para vocês, Durão, eu me comprometo a postar no site da Prefeitura a íntegra da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que considerou inconstitucional o parágrafo 6 do artigo 99. Também. Então, assim, eu me comprometo, a gente, o mais breve possível, a apresentar essa decisão, porque a gente pode divergir opinião, mas afirmar que a pessoa está mentindo já passou para outro nível. Então, assim, respeito você muito e respeito muito. Então, só para deixar claro que existe sim, eu não ia falar nenhuma propriedade, uma inverdade aqui, e eu me comprometo a juntar. Com relação ao resto da pergunta, eu vou passar. Bom, no começo da nossa audiência, eu expliquei a ausência do Flávio Castro, né, nosso secretário. Flávio, não, mas todo o meu respeito a você por você vir no momento que você está passando a sua família, as condolências, tá claro. Obrigado aí pelo seu compromisso, não é diferente do que se imaginar. Por gentileza, só o respeito que ele teve uma perda familiar, como eu mencionei, então, por favor, nenhuma ofensa ao Flávio, por gentileza, tá? Isso é um pedido pessoal mesmo, tá? Bom, com relação aos outros elementos, Flávio, que falaram agora, só para justificar, tá? Durão, só para mencionar, a gente está realmente, isso é um outro ponto que já foi apontado, inclusive, no site, né? A questão da lei orgânica, a vedação e tudo mais. Então, estamos realmente no momento de revisão do plano diretor e esses elementos vão andando todos conjuntos, né? Então, Durão, você falou, agora vou usar claramente o que você falou. O que vale é o que está valendo hoje, e hoje não tem termo de referência, tem minuta, construção.
e estamos na etapa de construção. Sobre as outras questões, aí você falou direto, eu vou bem. Obrigado. Presidente, é colocar... Sobre o questionamento da 8666, de a SEDAI não poder competir. No artigo 24, inciso 8, ou vice-versa, a prefeitura pode fazer contrato com ou dispensa de licitação. Isso. Contratar direto com a SEDAI sem isso. Foi feito assim em Sapucaia. Tem que responder. O próprio Ministério Público reprovou em Sapucaia. Condena aqui e aceitou lá. Foi feito assim em Sapucaia. Existe um trabalho que está sendo feito já desde 5h15 da tarde. Então, assim, algumas coisas já foram ditas, a gente pode ficar repetindo aqui, mas é bom a gente... Votação e votação, a não cobrança. Então, mencionando de novo, né, a Lei 8.987 estabelece que esse tipo de concessão deve ser realizado por meio de processo licitatório na modalidade de concorrência, suportado pela Lei 9.074, que também menciona a necessidade de concorrência, onde ela estabelece que deve ter lei específica, exceto no caso de saneamento básico, ou que haja legislação específica. A Lei 9 de 99 também estabelece que esse tipo de concessão deverá ser realizada por meio de concorrência pública. A sustentação para não se aditivar, seja este um elemento ou não, lembrando que toda vez que você vai fazer um procedimento desse de aditivo ou não, a administração deve justificar, é que nós recebemos uma ordem judicial. E a ordem judicial fala para realizar o procedimento licitatório. No entendimento dessa ordem judicial, ela encaminha... Aqui, Damano, por favor. Vamos votar! Isso tem razão, mas assim, eu acho que na minha visão das coisas, essas propostas, sugestões, reclamações, afirmações, elas vão ser depuradas pelo município. Então, a gente dá o dever de caso do município O compromisso e a satisfação que você dá à audiência pública, porque a audiência pública não se esgota eu gostaria de estar ali na prefeitura para poder responder essa pergunta para o senhor, mas eu não estou fora, eu avalio de fora, assim como o senhor, eu também estou prestando atenção nas perguntas e pensando na que eu vou fazer. Agora, eu não quero pagar o ninguém quer pagar, tem proposta também, tem proposta. Tentando chamar as pessoas à razão, para entender a importância da audiência pública, eu coloquei isso aqui, porque afinal de contas, em direito administrativo, a gente tem uma coisa importante dentro do contrato de concessão. Qualquer que seja ele, inclusive da própria SEDAI, tem que haver o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. É por isso que preços públicos aumentam. Isso, não, mas aí como é que faz? Por que é cobrado? Porque vocês lembram, quando vocês pagam na CRT? Veja o contrato. Não, mas eu concordo com a ideia. Eu só não posso, não faz sentido a proposta aqui de sentido não faz sim, que a briga é essa. Eu tenho certeza que ela vai ser 100%. E ela vai ser uma aprovação. Então, vai ter 100%, isso tem vontade do prefeito. Como eu disse, essa audiência pública não se esgota nela. Por que motivo? Porque ela... O que eu vejo como bastante razoável é receber nossas informações. Eu quero votar! Uma coisa foi feita. Nem se mudar para o meu de graça. Isso é muito tranquilo. Quem não quer ou está interessado em alguma coisa. É muito simples. No mesmo espaço de site, onde tem lá. Por que não? Porque não? E aí, ao invés de 150 pessoas votarem, 190 pessoas votam. Bota na urna! Desde o Maracanã, né? Aí vamos lá.
né? O argumento absurdo não pode ser assim. José, não pode ser assim. A firma que vier pegar a concessão de água e esgoto no município, pratica o mesmo preço que a SEDAI pratica no estado. Exatamente. Aí preferiram o torno melhor, né? Preferiram o torno melhor. Eu não consegui entender porque o nosso irmão está falando e o senhor está falando. O senhor vai ter a palavra, tá escrito aqui. Escreve José, escreve José. Lógico que tem gente que está querendo pagar os 40 milhões. O problema é que não quer pagar, eu não quero pagar. Vou fazer na ordem que se passar eu vou pagar. Exatamente. Eu não vou ter coisa, eu não vou me aposentar. Encaminhador de perguntas. Eu queria ter a solução. Eu queria ter a solução da minha mãe. Mas eu não sou eu. Vamos levantar a voz, gente. Vamos levantar a voz. É só o dinheiro. É só o dinheiro. Meu voto é igual o seu. Mas eu não vou abrir para isso. O meu voto é igual ao seu. Mas eu não vou abrir para isso. O meu voto é público. Mas eu não vou abrir para isso. Não é o que diz. Então, assim, eu vou, como qualquer outro pode fazer, eu vou fazer isso. Porque eu nunca fiz diferente. Já faltou água na minha casa, já estourou cano de água na minha casa, eu ligo para a SEDAI resolve. Eu nunca falei, olha, está aqui quem fala, aquele cara que faz audiência com vocês, vem cá correndo. Nunca falei isso. Ninguém me conhece lá dentro desse canto. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que usar os meios que estão disponíveis a todos. Eu não vou fazer diferença com as pessoas que estão lá fora. Então as pessoas vão fazer as ponderações no ambiente web que for disponibilizado pela prefeitura aí. Mas podem fazer por escrito. As pessoas têm o direito de peticionar, de colocar os fatos, não tem problema nenhum, pode fazer no papel, assinando e pronto. A audiência pública não esgota o modelo de consulta, não esgota o modelo de colocação. Vamos lá, as perguntas. Valdemir Luiz, diretor do Sindicato de Saneamento e Meio Ambiente de Rio de Janeiro. Se vai ter ou não a votação aqui? Já viu também que eu voto contigo, não é isso? Pronto. Isso é para ficar registrado. Mas eu não vou abrir aqui para votação. Vai com a consulta só. A questão é a preocupação com a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a preocupação. Tem como reduzir a inscritos sem, para a gente encaminhar para eles e eles avaliarem as funções? Tá. É porque eu estou tentando. Porque o senhor já perguntou, eles já responderam. Se o senhor não se sentiu respondido, aí é a interpretação do público. É isso. A gente pediu depois por isso, eu quero ir embora. Governo não dá. É o senhor? Eu ia fazer essa pergunta. Quando fizeram o projeto... Eu sempre digo, a atenção aqui dos companheiros, é que nós já estamos, né, nós da SEDAI, das entidades, nós já estamos acostumados a esse tipo de procedimentos. É sempre feito uma PMI, é sempre feito os termos de referência. E qual o objetivo? A companheira já falou aqui, né? Dinheiro, né? Eles querem autónomo. LRF. E a SEDAI, né? Quem conhece, nós que somos funcionários da SEDAI, que trabalhamos em empresa pública, nós sabemos que a SEDAI não participa de pagamento de outorga.
todos nós sabemos, eles sabem também, mas eles ficam aqui numa coisa, né? Mas a SEDAI não quer. A SEDAI não quer. A SEDAI não participa. Ela é uma empresa pública. Não precisa fazer nenhum tipo de licitação, apenas fazer o contrato, que o contrato já está com a SEDAI. Então esse é um ponto. Outra coisa que é importante aqui, os moradores, eu não sou morador de Teresópolis, mas eu participo sempre que tem, em qualquer município, o último nós estávamos lá em Paraíba do Sul, a mesmo projeto. E qual é o objetivo? O objetivo, os companheiros já falaram aqui, lá no termo de referência, diz que se for constatado que tem alguma coisa no esgoto, cobra-se. E aí o que eles vão fazer? Entendeu? Então, o que quer dizer aqui para a população? Fiquem de olho, porque se passar esse projeto, vai ser aumento na tarifa, porque eles vão dizer que tem esgoto sim. A gente já tem isso lá no Rio de Janeiro, tem essa experiência aí de vários projetos aí, Niterói, e é sempre assim, vem essa conversa, né? Essa coisa morna, não, nós estamos vendo, mas quando passar aqui a audiência que eles vão dizer que nós estamos botando cunha aqui, estamos dizendo que não, essa audiência não pode se esgotar. Tá? A gente quer discutir também o pagamento da outorga e quer discutir também esse aumento de tarifa que está aí no termo de referência. Então é isso. Eu queria alertar vocês, aqui a imprensa local, né, para ajudar isso, para colocar aí para a população. E os companheiros que estão aqui, inclusive aqui tem alguns vereadores, que se mobilizem. Só tem um, né? Então, tá ótimo. Só tem um, vão vir outros. Então é isso que eu queria alertar e nós estamos juntos. Se for possível, nós vamos vir em todas as audiências que vão colocadas aqui. Boa noite, pessoal. Pessoalmente, reputo que é bastante importante que experiências vividas em outros locais sejam trazidas para que o amadurecimento seja o maior possível. Se deixarem entrar, né? Eu vou deixar para ele, mas estou fazendo uma intervenção aqui porque eu não contei. Mas assim, nesse ponto, a vivência de outros municípios, alguma vivência terrível, tem que ser colocada para que a gente não repita, se é que uma coisa vai caminhar aqui em Teresópolis. Isso é importante, eu nesse momento que ela tem falado. Senhor Henrique da Amaci, ele perguntou, já vai, Ronaldo, desculpa, em caso de empresa privada, a mesma praticaria o subsídio cruzado? 2. Seria criada a autarquia municipal reguladora com participação da sociedade civil? Sr. José Eduardo Ribeiro Pereira, por que a empresa SEDAI não foi convidada a participar da reunião? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta com relação ao convite da PMI, ressaltando o processo de 2017, todas as empresas que quisessem participar poderiam participar. A SEDAI não apresentou o projeto na época, foram 4 empresas que apresentaram proposta, apresentaram o pedido de credenciamento e habilitação, e das 4, 2 foram apresentadas. Então isso foi em 2017, não cabe a nós dizer o porquê, se ela foi ou não foi, a decisão não cabia a gente no início. Senhor Henrique, seria criada a autarquia municipal? Eu vou passar para o Fábio responder, porque a gente já até falou sobre isso. Mas, senhor Henrique, quem é o senhor Henrique? Senhor Henrique, eu desconheço o que é subsídio cruzado. Se eu puder só explicar para mim, eu tento responder melhor. Eu perguntei para ele, só que realmente eu desconheço. Não sei. Enquanto isso, a pergunta: seria criada a autarquia municipal reguladora com participação da sociedade civil? Pode ser respondida? Em relação à autarquia, a gente não tem essa previsão. No primeiro momento a gente vai fazer o convênio com a Genersa, para que a Genersa faça a regulação. Gentileza, explicar. Então, boa noite. O subsídio cruzado é o que a SEDAI já pratica. Ela é superavitária em alguns municípios, deficitária em outros. Então, ela se utiliza de parte do lucro
para aqueles deficitários continuarem mantendo o seu serviço. E aí mantém a qualidade econômico-financeira. E a MACI, entendi. A MACI é a Associação dos Moradores. Ah, tá, perfeito. Da União dos Moradores de Teresópolis. Ó, segundo indicado aqui, em relação à pergunta do senhor Miguel, produtor rural. Dos 210,3 milhões faturados pela SEDAI nos últimos 5 anos, tivemos 615 mil investidos na cidade. Onde foram parar 209 milhões? A SEDAI é um instrumento político ou social? E o subsídio cruzado? Não, é isso. Vai responder. A primeira pergunta é preciso ser respondida, né? Se a questão do subsídio cruzado, se a empresa que receber aí vai praticar ou não vai. Agora, e essa outra parte aqui que se gostaria de relação. Essa é a pergunta de Miguel, produtor rural. Quem é o Miguel? Peguei meu casaco aqui para não esquecer. Tá. Alguém dos senhores pode ajudar a responder? Então vamos lá, com relação aos dois questionamentos e esse questionamento. As informações obtidas com relação a isso estão no CINIS, né? Sistema Nacional de Saneamento, Informação de Saneamento, e é preenchido pela própria SEDAI. Então ela que faz esse preenchimento, pelo que eu entendi na sua explicação, aqui temos superávit no município, certo? E aí a pergunta seguinte é o que é feito com esse recurso do superávit. Essa foi a pergunta. Então, reformando, a pergunta em caso de empresa privada, a mesma praticará o subsídio cruzado? E aí a segunda pergunta é essa referência. Então, no município de Teresópolis, a SEDAI hoje ela representa um saldo positivo, e o questionamento é o que é feito com relação a isso. O que nós podemos falar do novo procedimento é que o novo procedimento ele prevê durante 25 anos um valor de investimento. Existe um projeto mínimo determinado que hoje está na casa de 369 milhões de investimentos que vão acontecer no município durante esses 25 anos para atingir aquelas metas que nós demonstramos lá. Então, nós temos um projeto aprovado onde o cronograma físico e financeiro vai executar aquele investimento feito pela instituição vencedora, onde os órgãos todos vão fiscalizar os controles. E aí ele faz o investimento e tem que atender às metas que vão acontecer. O próximo perguntador. O senhor não. Mas eu não respondeu. Boa noite, gente. Olha só. Só queria atenção para uma coisa. Primeiro, a audiência é pública. E lá embaixo tinham duas moças dizendo que não havia lugar aqui dentro para receber as pessoas. Se uma audiência é pública, ela tem que atingir o maior número possível de eleitores da cidade. Essa é a primeira coisa. Eu ouvi aqui, gostei da exposição legal, bonito, muito bonito. Enquanto televisivo é bonito, realmente. Agora, tarifa e outorga, só se falou em outorga. Ideia de sanear, a ideia é sanear e não melhorar. Melhorar é dar jeitinho. E de jeitinho brasileiro a gente está vendo onde a gente está chegando. Bem, primeira coisa que eu quero perguntar, são 3 perguntas básicas. Empoderamento da sociedade. Empoderamento da sociedade. Onde a sociedade não participa, não é empoderamento, é entulho. Segundo, primeira pergunta, o fator humano local é apenas um detalhe? Segunda pergunta que eu quero fazer, porque pelo que se vê, aqui não está a sociedade de Teresópolis. Então, com alguns representantes. Como sanear uma cidade sem controlar a proliferação de comunidades carentes? Quem era Teresópolis há 30 anos atrás separação absoluta. Quantas estações, essa aqui eu acredito que seja mais importante, quantas estações de tratamento de esgoto vão haver em toda a cidade? Porque se não tiver em cada bairro uma central de tratamento, não vai solucionar. Nós vamos pagar por alguma coisa que não vamos receber.
Irregular? Eu vou falou de comunidade carente, falou de defensoria pública que defende os interesses das pessoas em situação de carência, situação de miséria. A gente está falando do que tem direitos humanos, defensoria pública. E a culpa, pode-se dizer assim, eu admito essa culpa, eu quero essa culpa para mim. A gente entra com ação para garantir o direito de moradia dessa pessoa, esse direito de moradia ele vai se estender a tudo. Água, energia elétrica, o saneamento, a gente garante. Então a culpa da expansão da comunidade carente é da defensoria pública, sim. Porque primeiro vem o homem, vem a mulher, vem a família, vem aquelas pessoas ali, vem o ser humano. Depois é que vem as empresas, é que vem o Estado, é que vem as coisas. Então, enquanto for assim, Ronaldo, desculpa, a comunidade carente vai crescer muito em Teresópolis. Então, a gente pode melhorar, a gente pode fazer essa pergunta de forma diferente. Por que é que cada brasileiro não tem um teto? Né? Por que não tem um teto dentro de um lugar digno? E aí a gente parte para resolver. Não tem nem fome no Brasil? A gente está num país gigantesco e as pessoas se amontoam por que motivo? Porque a terra é cara, porque não tem espaço para as pessoas que têm o seu direito de moradia constitucional a ser exercido dignamente. Tá? Então a gente tem que refletir em uma coisa bem maior assim, para tentar resolver. Bom, e aí, complementando esse direito de moradia, o entendimento do nosso município, a série histórica que o município tem, em especial depois da tragédia de 2011 e as subsequentes, né? O município vem tomando algumas ações, que não é objeto aqui da ação, mas só para complementar a pergunta e a resposta. Hoje a gente faz um georreferenciamento no município. Esse georreferenciamento está mapeando toda a cidade, começou por uma região central, está indo para o sentido do 3º distrito, se não me engano, e depois a gente vai continuar. Um dos grandes objetivos dele é detectar essas áreas ocupadas, né? Existe um projeto da Defesa Civil junto com o Unifeso que está fazendo um mapeamento das pessoas que estão em área de risco, em especial para quando a gente chegar à área quando chegar a época de chuvas, ter uns planos para a gente poder fazer a recondução dessas pessoas. É importante mencionar que o município tem um projeto da REURB que trata efetivamente da regularização fundiária, tanto na sua região central quanto no interior, visando pegar aquela propriedade, dar a legalidade certinha e ter os seus encaminhamentos futuros. Então, isso são ações que a gestão Vinícius Clausen já vem tocando e são ações que mexem em pontos delicados. Ponto importante é também mencionar, como já foi falado, que os conselhos municipais, e aí eu agradeço novamente a todos que estão aqui, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte do conselho da cidade, tenho orgulho de dizer que eu fiz parte quando eu era novo, que tinha 21, 22 anos, aprendi muito com a professora Ana Maria naquela época, e sei da referência que o conselho está. Então, sei que a sociedade também está representada aqui. Também está representada aqui. E aí mencionar que o município vem implementando ações, como a revisão do plano diretor, que tem membros dos conselhos municipais participando. A revisão do plano diretor irá impactar em outras leis, como a lei de uso e ocupação do solo, zoneamento e assim por diante. E outro tema que é muito batido no plano diretor, que é o plano local de habitação de interesse social. Existem comissões trabalhando, executando suas ações quanto a isso. Então, passar por um tema como esse de saneamento, que a gente está seguindo a legislação, que a gente está seguindo a ordenação, é complementar a todas as ações que a gestão vem realizando e mexer em temas que, durante 30 anos, não foram tratados no município, onde nós tivemos 7 prefeitos em 7 anos. Mais de 22 trocas realizadas ali dentro. Então, entender que o município, ele se instalou um caos, e esse caos a gente está resgatando. É o momento da virada da página. Desculpa, foi falado sobre o critério técnico da tarifa. Eu resgatei aqui a apresentação, novamente mencionando que um dos elementos está lá na Lei 9 de 99, é o elemento da análise da tarifa, a menor tarifa, onde o fornecimento da água deverá ser adotado às tarifas atuais, podendo inclusive ser a proposta com tarifa reduzida, e a tarifa do coleta e tratamento de água, que é equivalente, de esgoto, que é equivalente à da água, ou seja, não pode ser superior, ela só poderá ser efetivamente cobrada quando houver a coleta e o tratamento para aquelas pessoas que estão recebendo. Tem últimas 2 perguntas, uma não tem o autor delas. Vou conceder mais um tempinho. Só para
Só para explicar, isso já foi falado aqui, porque eu vim na estrada com o YouTube ligado, vendo a audiência ao vivo. Ah, tudo bem. Não, vim do cemitério até aqui, eu vim com o YouTube ligado vendo. É uma estação de tratamento maior, que vai atender aqui todo o centro, que vai ficar localizada naquela região em torno da rodoviária. A gente não tem exatamente o detalhe ainda do local, isso vai ter que ser estudado só algumas. 3 estações compactas, essa principal ela atende a 320 litros por segundo, 3 estações compactas são para 20 litros por segundo, tratamento. Elas vão ser distribuídas, bom, são distribuídas em alguns bairros, uma, por exemplo, que atende ali no Caleme, que vai pegar Parque Imbuí, Posse, Barra do Imbuí, a região ali do Quebra-Frasco. Uma vai ficar aqui, nessa região aqui é a central, a outra vai ficar aqui, que é a região ali do Parque Imbuí, a outra menor na região lá da Prata, que vai pegar Quinta Lebrão, Fonte Santa e Prata, uma outra para Bom Sucesso, essas das estações compactas, e 11 estações, 11 biodigestores, que a gente chama, que atende a população, cada um deles atende até 1.500 habitantes. E aí eles vão ficar locados nos bairros que são vales, que tem até 1.500 habitantes em cada vale desse. Por exemplo, o Jardim Suspiro pode ser outros no interior. A gente detalhou já tudo isso, está numa planilha aqui, foi apresentada, está no termo de referência, está na PMI, é só baixar e vai ver que todos os bairros são atendidos, de que forma eles são atendidos. Bom, ela tem essas perguntas aqui, uma delas não tem o autor da pergunta. Sendo a SEDAI município 2 entes federados, depois vai ser explicado isso tecnicamente, mas 2 entes federados, não se faz necessário que se haja audiência pública, está assim escrito. Acho que precisa. Ah, tá. Aquilo que eu entendo. Entre 2 federados não há necessidade de audiência. Isso foi feito em subidor. Eu até te incluí aqui, José, para vocês falar ao vivo, porque eu acho que a eloquência é importante. Tá. E o outro aqui, para finalizar perguntas escritas, assim, Joaquim, produtor, sempre, né? A SEDAI paga ou outorga? Essa foi a pergunta. E eu não sei. Não, mas assim, não, paga ou outorga esses 40 milhões, 60 milhões, sabe esse dinheiro que para hoje? Essa é a pergunta. Todas as empresas, instituições que forem habilitadas, que puderem participar do procedimento, que chegarem à fase final, terão que pagar outorga. Tem que lembrar que eu também não sou parente do vereador, né? Bem, eu estou vendo aqui, a gente está falando muito do Rio Paquequé. Muitas pessoas viram que esse rio é famoso, está no livro O Guarani. Era ali que Saci e Pererê namoravam, Pererê beijava. Foi nesse... Se vocês deixarem eu falar, eu falo, senão, vocês falarem. Então, assim, foi nesse rio, em 1947, lá no interior, em Vieira, que minha avó conheceu meu avô e se casaram, constituiu a minha família. Tenho orgulho de ter um avô que conheceu minha avó nas margens desse rio Paquequé. Ano passado, assim como o Raimundo, né, que está aqui, teve um Fórum Mundial da Água e um Fórum Alternativo Mundial da Água. Eu, como sou de movimento social, defendo a SEDAI e entidades públicas, estive no alternativo. Porque a gente está aqui, ó, poucas pessoas sabem, mas a Coca-Cola quer a privatização da água. Você toma a Coca-Cola, você está querendo a privatização da água. É esse grupo aí, ó, como o José Edson falou aqui, o seu senador Tasso Gereissati é o maior beneficiário disso. Lá, eu fiz um tratado, né, que é assinado. Muitas pessoas aqui são religiosas. Eu fiz um tratado lá com a CNBB, né, eu sou signatário da Declaração Ecumênica pelo Direito da Água como Bem Comum e Humano.
A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e o Fundo de Assistência da Suíça se comprometeram a isso, a convidar as igrejas, comunidades eclesiais, entre outros, motivar com a ajuda dos movimentos sociais que eu estou vendo aqui, os interessados, as ONGs do Brasil e da Suíça, a opinião pública, os partidos políticos, a população, nas causas da declaração, essa declaração, e se oporem... Ah, mas eu estou falando, tá bom. Se oporem às políticas de manobra privatização da água. Que a água seja considerada, tratada como um bem público, o Estado deve garantir acesso de água potável para todos. Implica um processo de dinheiro que não seja, que faça aumentar. É essa a minha pergunta. Eu estou preocupado com a questão do tratamento que vai dar esse recurso. Né? Porque a gente aqui, a gente está no centro. Né? A gente não pensa na periferia. Como disse aqui o Tadeu, tem gente pobre nessa cidade. Né? A gente está no modelo, desculpa falar, quem votou nesse governo corrupto, votou fazendo o que queria. Isso não é um governo nacional desenvolvimentista, é um governo liberal privatista, que quer a privatização de tudo. Boa noite. Eu fico feliz com a lembrança do a gente tem que falar outras coisas aqui, né? O Rio Paquequer realmente foi inspiração, segundo dizem, né, para José de Alencar, para Ceci Peri. Embora eu acho bem difícil, um indígena aqui nos Frios de Teresópolis, né, criar de mais. Eu quero que tenha sido. Ótimo. Eu quero fazer, porque eu estava com essa lembrança, assim, a gente tem aqui um monumento a Ceci Peri, lá na Granja Guarani, né, que foi depredado com o tempo. Mas lembra a história, é importante a gente lembrar da nossa história para que a gente cuide melhor da nossa cidade. Em relação às questões feitas pelo Marcos Cício, primeiro ponto, agradecer a colaboração, a parte que colaborou, né? Porque, com todo respeito, governo corrupto, eu acho que não é o momento. A gente estava falando sobre ideias, tá? Ninguém atacou ninguém, então eu só gostaria que mantesse respeito. Não? Posso não falar de Lula? Peço perdão. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Continua gravando. Tá gravando. A questão é o seguinte. A outorga inicial foi a pergunta que você fez. Isso vai constar no edital, parte dela vai ser empregada na educação, parte na saúde e parte para saldar algumas dívidas que o município tem. Porque o município foi deixado com 179 milhões em dívidas precatórias, foi deixado com milhões e milhões de reais a pagar, 70 milhões de dívidas com os hospitais do município. Então o município foi largado, como o Lucas já disse, os salários todos atrasados. A auditoria é feita pelo TCE, você pode ter certeza disso, isso é apresentado para ele. Então, sim, esses valores vão ser utilizados parte na saúde, parte na educação e parte para saldar algumas dívidas que o município acumulou ao longo dos anos. E a outra parte, ela vai ser utilizada em investimentos para o município. Para fazer campanha eleitoral. Aumento patrimonial. Felício eu falando o seguinte, não falta dinheiro, falta gestão. E agora pedir. Eu não conhecia. Pô. Ponto 1. Foi dito pela representação do secretário que o Comitê Piabanha é fundamental. Confere? Confere? Comitê Piabanha, Paquequer e Preto. O Comitê Piabanha desaconselha todo e qualquer sistema de tempo seco. Então não pode ter tempo seco. Eu acho que é claro isso. Vamos mostrar. Tópico 1. Tópico 2. A ação que foi feita junto à prefeitura em função da poluição ao rio, confere?
uma delas. Então eu gostaria que fosse sugerido como regra de pontuação para a escolha do vencedor do certame, que 60% da pontuação seja em função da proposta de recuperação ambiental do aquífero. Exatamente, só tem expansão. Essa seja o maior peso da pontuação para a escolha do vencedor do certame. Eu acho que isso tem que é o ponto-chave. Porque essa é a ação inicial, é a ação de 2003, então não tem lógica eu botar ponto maior para pagamento de outorga. Eu acho que o ponto principal aqui é a manutenção do meio ambiente. Então, nesse caso, eu sugiro que a maior pontuação seja. O segundo ponto diz respeito aos outros 40%, que é a minha sugestão, para a classificação do certame da empresa vencedora. Eu sugiro que 20% seja para a indicação da menor tarifa, né? E 20%, apenas 20%, seja para a indicação do maior pagamento de outorga. Ok? É a minha sugestão, tá? Porque eu tenho absoluta certeza que com essas... com outorga. Eles estão dizendo que tem outorga, não tem problema. Mas a maior parte tem que ser ambiental, 60%. Dos outros 40%, 20% tarifa e 20% outorga. Eu acho que a gente resolve esse meio de campo. Como eu sou uma pessoa de centro, né? Eu me sinto feliz que eu sou excluído. Meus amigos de esquerda dizem que eu sou de direita. Os meus de direita dizem que eu sou de esquerda. Então, por exclusão, eu sou de centro. Então, eu queria sugerir isso, tá? E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto fundamental, é a questão do que existe hoje. Estou já finalizando. Hoje existe uma situação clara que uma família com 5 pessoas consome em média 13,5 metros cúbicos de água. Só que nós temos um problema em Teresópolis. Cada endereço em Teresópolis tem de 3 a 7 relógios de luz. Então, em cada hidrômetro, eu tenho de 6 a 7 famílias. Então, se eu garantir apenas os 15 metros cúbicos como tarifa básica, isso vai ser um problema. Então, eu sugiro que a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é dirigida por um grande secretário, uma pessoa que eu respeito muito, o Marco Jaron, queria que ele estivesse presente aqui, se comprometesse com o processo licitatório e entregasse um mini censo de perfil por unidade, por endereço. Qual é a média populacional, para que a gente possa, de fato, fazer um termo de referência coerente. Ok? Essa é a sugestão que a gente está apresentando aqui como Amigos das Águas de Teresópolis. Obrigado. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua contribuição. O senhor, toda vez que apresenta a oportunidade de falar e de responder, é muito pontual, muito assertivo e muito direto. Né? Devo mencionar que quando foi lançada a PMI de transporte público, você foi uma das 3 pessoas que foram atrás. Eu sei que todas conversaram comigo pedindo e questionando. Então, eu enalteço a sua participação. Tá? Com relação, vou tentar lembrar de todas, tá? A primeira questão do critério de análise, né? Da pontuação, perfeito. Isso não está no termo de referência, isso é o que vem no edital mesmo, é o que a gente vai validando e construindo e buscando essa opção. Não, olha só, não está ainda a composição. A pontuação? Não, olha só, não está lá determinada a composição da pontuação em pesos, em estruturas, como vai ser julgado. Isso vai para o edital, isso não está no termo de referência lacrado, fechado. Por quê? A Lei Complementar 09, no seu artigo 18, ela estabelece, no caso de concessão no município, lembrando que é uma lei complementar municipal, como que a gente deve proceder, quais são os elementos, combinações que podem acontecer. E a combinação outorga, a combinação tarifa, a junção das duas, a análise técnica em relação da outorga. Isso, então ela vai pegando vários elementos ali e a gente vai seguir esses elementos. Então, agradeço a sua contribuição, que é sim um elemento que nós vamos fielmente analisar para tomar essa decisão. O senhor está corretíssimo. Você fez uma outra pergunta. Olha, eu participo do Comitê Piabanha há pelo menos 10 anos. Tem gente aqui que já participa há mais tempo. Eu desconheço de uma norma expressa condenando.
O que existe são discussões dentro deste fórum, dentre as quais, provavelmente, não estou afirmando, até um determinado tempo, esta posição fosse maioria. Hoje eu não afirmaria, mas categoricamente te digo que não há uma norma escrita, regida e aprovada. Sugere que para cidades acima de 50 mil habitantes, o nível geométrico, que é um giro, atinge 408 milímetros, que é o caso atual, não se usa tempo. É uma orientação. Aí eu vou lhe pedir duas ajudas ao senhor, a você, que me deu essa autonomia. Que lá no site contribua, relembrando, eu anotei aqui, 60% de um, 20% do outro. Porque quando a gente chega na composição do 20, a gente tem que elaborar o que compõe o 20, a pontuação, o peso. Então, se puder contribuir, vai ser assim fantástico. E tendo essa decisão do comitê e essas referências bibliográficas, decisões, atas, manda também que isso vai ser assim essencial para a gente colocar no processo, analisar e fechar. Obrigado, tá? Não, tem uma última pergunta aqui. A questão do arrendamento público mínimo, já que a gente está entrando várias habitações, porque a gente tem várias habitações no nível que a Secretaria do Movimento Social fizesse o levantamento e entregasse isso para vocês. Lembrando que o processo prevê a tarifa social, mas a análise técnica dessa é fundamental, sim. A gente vai acionar internamente o Marcos Jaron, secretário de Desenvolvimento Social, mas se puder motivar e trouxer informações, poxa, vai ser... Obrigado. Essa é a ideia mesmo da chamada pública, né? Ter essas informações. Obrigado. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta. Ela vem da Associação de Moradores de Amigos de Santa Cecília. O senhor Jorge Cota. Está aí? É o senhor? O senhor quer falar? A análise técnica de proposta será feita por quem especificamente? Essa? Bom, a resposta já tinha sido respondida, que o corpo na qual é constituído essa análise técnica de proposta é feito pelos técnicos da prefeitura. Está certo? Bom, o que ocorre? Eu quero pegar uma linha que o Durão colocou e formar uma comissão. Tá? A comissão que eu proponho seja constituída pelo Poder Legislativo, os vereadores, e representantes de associações e outras organizações, e técnicos relativos e conhecedores do assunto também. Com isso, para que nós possamos ter mais cristalinidade em todas as ações. Tá? Porque eu concordo plenamente que a prefeitura tenha os seus técnicos, e eu não tenho nenhuma objeção contra isso. Mas nós queremos participar disso ativamente também. Queremos participar. E essa participação tem que ser intensa, em todos os sentidos. E análise técnica de proposta é primordial, que vai definir quem é que vai ser o ganhador dessa situação toda. Obrigado pelas suas colocações. Atual, que no governo federal os conselhos de todas as naturezas estão sendo reduzidos exatamente porque quer comprimir a opinião da sociedade civil. E acho que aqui em Teresópolis pode dar uma posição diferente em relação a isso e ampliar a participação popular através até de um conselho permanente de águas, águas e esgoto, algo nesse sentido. Isso. Tá legal, então deixa eu só explicar o seguinte. Esse
processo já está andando desde 2007, né, foi falado aqui, 2017, desculpa, foi falado aqui. Eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente no início de fevereiro e esse processo já estava sendo discutido no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é um conselho que é atuante, ele funciona, tem reunião bimestral e mensal quando é extraordinária, e tem dentro do Conselho de Meio Ambiente uma Câmara Técnica de Saneamento que está acompanhando esse processo para e passo, porque a gente anda, inclusive a última reunião, a penúltima reunião do Conselho de Meio Ambiente, a Câmara Técnica de Saneamento convidou um professor de uma universidade para vir explicar aqui, para quem quisesse assistir, a diferença do tipo de tecnologia de cada um dos tratamentos. Então não é algo que não esteja acontecendo, a participação social. A participação social está dentro do órgão que é definidor de políticas de meio ambiente, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Lógico que a gente pode convidar um a mais, outro a mais, que tem alguma expertise para participar, mas o próprio Conselho e a Câmara Técnica, ela é presidida por uma pessoa que não é da Prefeitura, não é chapacão. E os entes que trabalham ali, que rodam, que colaboram com a Câmara Técnica de Saneamento, 90% não são da Prefeitura. Então, o presidente está aqui, o Antônio Nelson ali assistindo ali, o presidente da comissão, está ali, assistindo, e eu posso dizer o seguinte, ele pode continuar fazendo o trabalho dele, isso pode ser trazido para o Conselho, e a gente dentro do Conselho pode ampliar a discussão. Não há problema de ampliar a discussão. Só que não pode ficar a impressão de que isso não está sendo discutido com a sociedade. A sociedade se representa dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu acho que isso ficou claro. A gente concluiu por quê? Por favor. O senhor Porto, José Carlos Porto. O senhor nome é? Vinícius Conselheiro. Desculpa. O senhor tem algum nome? É porque estava riscado aqui, foi sem querer. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Vinícius, eu sou assessor parlamentar do deputado estadual Flávio Serafim do PSOL, que é membro da Comissão de Defesa de Meio Ambiente da ALERJ. Primeiro eu queria me solidarizar com o defensor, com os profissionais da comunicação, com os trabalhadores da SEDAI e com a população em geral, porque depois dessa confusão jurídica de liminar, se ia ter ou não ia ter audiência, colocar a audiência hoje, nesse lugar, por causa do Festival de Inverno, é um desrespeito para com todos esses atores, na minha opinião. A segunda coisa, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito grave, defensor. Eu reparei aqui na apresentação que depois dessas audiências sobre, que está sendo discutida em cima da minuta do termo de referência, depois disso vai para outras instituições, vai virar um edital, vai para a Câmara de Vereadores, não está prevista mais nenhuma audiência pública. Ou seja, o resultado que a Prefeitura tirar dessas audiências vai produzir um documento, e sobre esse documento não vai ter mais audiência pública, não vai ter mais consulta à participação popular. Isso é muito grave e devia estar previstos novas rodadas de audiência pública para debater um tema tão importante. A terceira coisa é o seguinte, a questão é ouvir e falar. Existem N maneiras de ouvir. Eu não acho que a questão da outorga é só para investir em educação, investir em saúde e pagar dívida. É também para excluir a SEDAI do processo de concessão de uma nova empresa pública. Isso eu acho um absurdo, e se a Prefeitura está na disposição de ouvir, que faça um plebiscito com a população para saber se tem uma outorga. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: existem pelo menos duas maneiras de entender privatização. Tem uma maneira que é aquela de vou pegar a empresa e vender a empresa, ela vai virar uma empresa privada. Eu queria tirar esse bote da sala daqui. Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso. O que nós estamos discutindo é uma outra maneira de privatizar, que ao contratar uma outra empresa,
tira a concessão de uma empresa pública para uma empresa privada. Isso também é privatização. E eu queria dizer, aqui ninguém está falando em privatização. Isso eu posso falar que é mentira sem desrespeitar ninguém e provar por quê. Eu estou com um documento aqui, paginado pelo Tribunal de Justiça, página 63, do processo de 2012 que o Ministério Público moveu, e no ponto 4, a própria Prefeitura coloca a palavra privatização, o que deixa muito claro para mim qual é o objetivo da Prefeitura, e era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado. Primeiro, agradeço a... Não precisa tirar foto para conhecer esse documento. Esse documento é da PMI, Processo de Manifestação de Interesse. E quando nós já mencionamos, a PMI é uma etapa de estudo preparatório para a elaboração de um termo de referência. Esse documento é feito em 2017, gestões anteriores, elaborados por secretários e pessoas que estavam anteriormente lá. E ele segue a legalidade que a gente já mostrou, mas a PMI se encerrou. A etapa de análise do documento da PMI se encerrou e o documento está público para todo mundo ter acesso, inclusive os relatórios. O que nós estamos falando agora é do termo de referência, da minuta do termo de referência com uma realização futura de uma concessão que será por concorrência pública e ela poderá ter a participação de todas as organizações e entidades que virão participar. Com relação às outras afirmações que o senhor fez, eu agradeço a contribuição. Obrigado. Senhora José Carlos. Boa noite a todos e todas. A gente fica muito preocupado com esse processo de privatização da nossa água, não é a SEDAI que está sendo privatizada. Nós vamos pagar para uma empresa privada que vai querer ter lucro. E a gente fica muito preocupado, por exemplo, está aí no projeto que foi exposto aqui, ampliar a captação do Rio Preto. Só lembrar que já foi captado o Rio Preto 2 vezes, 100% dele. Como é que eu vou conseguir ampliar? Tem que combinar lá com São Pedro de criar mais água. Está no projeto, aí está no processo, de ampliar a captação para Bom Sucesso, para 25 litros por segundo. Já captamos 100% daquele manancial. Como você vai conseguir tirar? Isso tudo vai levar, sabe aonde? Aumentar falar assim, não temos água, vamos ter que pegar mais água, temos que reagrupar o equilíbrio financeiro da nova empresa e vai ampliar isso aí. Justificativa muito fácil de ampliar isso aí. Então a gente fica muito preocupado, o Comitê de Bacia já falou isso há muito tempo, temos outros técnicos aqui e fica muito... a gente vê que num outro projeto que foi feito aí pelo Estado aí também, o esgoto não entra nas comunidades. A gente lembra quem estava lá no comitê, o Raimundo estava lá, sabe, o Flávio estava nessa época também no comitê, e que fizeram um projeto que na Granja Guarani os técnicos não entraram na comunidade porque diz que pela lei tal, número tal, que eu não sou advogado, não sei, não pode entrar na comunidade. Então, o que é? Só vai tratar esgoto para tratar o rio. O rio eu estou menos preocupado com o rio. Eu estou preocupado com o cidadão que tem que ter um saneamento para o cidadão. O rio é consequência. O tratamento da água aqui de Agriões, alguém tem doença de vinculação hídrica aqui? Ninguém tem. Mesmo sem 1 metro de esgoto, ninguém tem doença. Agora, lá nas comunidades onde temos vala negra, onde a vala entope nas chuvas, que as casas são inundadas, lá sim, lá tem muito problema. Tá? E a gente tem que botar aqui, que eu quero chegar, é o seguinte, nós temos que botar aqui que a prioridade do saneamento tem que começar nas comunidades. Não precisamos se preocupar inicialmente com Comari, com Várzea, com Agriões, com Iucas. Nada disso vai impactar na saúde. Agora, lá na comunidade, na Coreia, lá
o Machadinho, isso sim vai impactar. Senhor José, alguém quer fazer um comentário, por gentileza? Senhor Jorge Lobato. Não? Senhor professor Haddad. Meu nome é Haddad Ottoni, sou professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. Eu, quinta-feira, agora, uma audiência pública, convidado pelos vereadores lá de Arraial do Cabo, para ver problema de saneamento lá. Tenho dado muita assessoria para o Ministério Federal, Estadual, muitos nessas áreas lá, na área de saneamento. E eu queria, como o tempo é curto, já partir direto, porque eu não vou ter tempo de falar muito na parte técnica, em propostas. Primeira proposta é, como todos já falaram, esse local é indevido para uma audiência pública, o tamanho dele, cheio de gente ficou lá fora. Primeira proposta, seja feita uma nova audiência pública lá em Arraial do Cabo, que é uma cidade menor do que Teresópolis. Foi feito num campo de futebol de salão, numa escola, deu para todo mundo um espaço grande, porque fazer uma área fechada, restrita, e a população participou. Então, tem que ser feita uma nova. Não é se vai fazer, tem que fazer, porque não tem representatividade aqui da população. Quando houve a discussão sobre os resíduos sólidos, o próprio prefeito, na audiência pública, propôs, e foi uma maravilha, num sábado, lembra, Raimundo? Fazer uma discussão detalhada da parte técnica das soluções para resíduos sólidos. É a minha segunda proposta. Infelizmente, por conta do tempo, o detalhamento técnico da solução foi insuficiente. Por exemplo, não se falou qual é o processo de tratamento, não se detalhou o cronograma, o lodo, nada. Então, nós temos que ter uma reunião específica, chamando as ONGs, chamando o Conselho. Eu, infelizmente, Flávio, eu não tomei conhecimento dessa reunião do Conselho, porque se eu tivesse sido convidado pela Câmara Técnica de Saneamento para ouvir a opinião de um professor sobre saneamento, eu ouviria com... Boa! Boa! Muito bem! Muito bem! É fechado para os conselheiros, mas a população não teve oportunidade. Bom, agora, um outro ponto que eu queria alertar, lá na região dos lagos, o Ministério Público deu mais 2 anos para a Prolagos fechar a coleta de campo seco. Lá tem vários problemas técnicos que inviabilizam essa solução. E um deles é que o lençol freático inunda água pluvial e eles trazem um esgoto diluído, e vários rios você desvia e trata. Então você já pega o esgoto diluído, faz um tratamento meia trave, joga produto químico e cobra a tarifa de água e esgoto. Não está funcionando bem. Então, quando você coloca metas, tem que ter penalidade. A Prolagos em 2003, em 1993, ela botou uma meta que até 2015, 100% da região dos lagos teria cobertura de esgoto sanitário. Chegou em 2015, não tinha, deram mais 30 anos para a Prolagos. Então, isso não pode fazer. Tem que ter multa. Então, tem que ter multa. Penalidades não cumprir. Agora, outro ponto é o seguinte: o nosso manancial principal, que é o Rio Preto, pega o site do INEA. A qualidade da água do Rio Preto no ponto de captação é ruim. E é um manancial de água. Portanto, eu queria dar uma nova proposta, uma outra proposta. Se vai ser feita a outorga, eu ia propor que esse dinheiro da outorga não entrasse no poço sem fundo da prefeitura. Ele tivesse uma destinação. Qual seria essa destinação da outorga? Seria na área de saneamento. Por exemplo, esse dinheiro tem que estar amarrado para recuperar os mananciais, para fazer reflorestamento, para fazer monitoramento de vazão, de qualidade da água. O INEA, monitoramento é altamente deficiente. Tem que ser usado para fazer programas de educação ambiental para falar de diversidade na cidade. Tem que ser usado para fazer limpeza e manutenção das galerias de águas pluviais, porque a empresa vai fazer a coleta de tempo seco e a galeria de água pluvial, ela não tem a obrigação de fazer a manutenção, e a prefeitura e o lodo, toda a soreia ali, e a cúpula de água pluvial não prevê a entrada de esgoto sanitário. Então a prefeitura não faz a limpeza, só a consequência disso vão aumentar as inundações. Então essa outorga iria ser utilizada para a prefeitura fazer a manutenção e conservação das galerias para reduzir as inundações na cidade. E o outro ponto, deixa eu terminar, estou falando bem rápido, coleta de tempo seco
coleta de tempo seco, primeiro, não pode ser feita, primeiro, isso é um ponto, tirando água de rio. A água de Niterói, por exemplo, pega água de rio, ela não bota a rede coletora, desvia o rio, joga produto químico e cobra tarifa de água e esgoto. Então, Raimundo, não pode, coleta de tempo seco, se for fazer, tem que ser, eu acho que você não souberam explicar direito, a coleta de tempo seco tem que ser como solução emergencial. O objetivo é fazer separador absoluto para toda a cidade. Enquanto não faz, você, para proteger o rio, vai desviando, como coisa temporária, emergencial. Então, é somente nesse sentido. Agora, para fazer a coleta de tempo seco, tem que prever, aí fica a minha proposição, viu, Raimundo? Manutenção e conservação do sistema, porque se essa coleta de tempo seco não tiver limpeza, ela não vai funcionar adequadamente. Mas o último ponto que eu queria abordar seria a parte das estações de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de esgoto tem que levar em conta, primeiro, processo biológico de tratamento. Não podemos aceitar processo químico de jogar coagulante, sulfato de alumínio, cloreto de ferro, que isso é ótimo para a concessionária. Ela usa uma área pequenininha, joga produto químico, descarrega o efluente tratado com produto químico no rio muitas vezes, que eu já estou cansado de ver isso. Então nós temos que botar, o que a prefeitura quer? Estação com tratamento biológico e que inclua o reuso, o reaproveitamento do lodo para composto orgânico. Cheio de nutrientes, eu vou jogar aquilo no rio, tá certo? Então, dentro desse sentido, eu só queria colocar mais uma coisa. Tem que estar previsto gerador para as estações elevatórias, que acontece que elas não funcionam quando falta luz de esgoto, todo vai para o rio, e tem que estar previsto um sensor para medir pH, turbidez e matéria orgânica do canal efluente, porque na hora que ela coleta o esgoto para órgão ambiental, tudo funciona. Uma hora depois, aquilo tudo vaza para o rio. Então nós temos que controlar 24 horas por dia e esse monitoramento tem que ser transparente. Agora eu só queria frisar o seguinte, esta outorga tem que ser carimbada. Investir os 40 milhões no saneamento e na recuperação das bacias hidrográficas. Você vai ajudar a qualidade da água, vai ajudar o controle das enchentes e vai melhorar na recuperação ambiental da cidade. Tem que ser carimbado esse dinheiro e não ir para outros usos. Tempo para aclamação, né? O professor tem que ser prestigiado sempre, tem que falar sempre. Professor, se o senhor puder, só para eu conseguir me enxergar para responder alguns temas. Primeiro, enaltecer como o professor Marcos também, brilhante intervenção. Não, foi rápida, pontual e direta, né? O senhor em 6 minutos e pouco conseguiu apresentar vários pontos, né? Pontos eles, primeiro, que é importante esclarecer. Tanto a Lei 909 de 2019, quanto a legislação federal, determina que o município estabeleça no processo licitatório como vai ser empregado o recurso da outorga e como ele deve ser feito. Então faremos isso. É a obrigação da legislação, não há o que se discutir, faremos isso. Brilhante contribuição do senhor. Inclusive, aonde utilizar esse recurso, entre outros elementos que pode ser feito. Perfeito. Vou lhe pedir um favor, né? Vários elementos que o senhor mencionou, vários deles, estão no termo de referência, vários. Então eu vou lhe pedir a valorosa contribuição, que o senhor acesse o nosso site, está aqui desse lado, tem o documento lá, baixe, e pontua o que faltou, porque vários deles estão lá, como gerador, como a obrigação da empresa de fazer a manutenção e conservação de todos aqueles equipamentos que ela vai herdar ou que ela vai construir. E as penalidades é obrigatório, lei de licitação. Isso aí é o mínimo que a gente tem que fazer. Não cumpriu, não vai adiante. Tanto é que um dos critérios de avaliação não é a técnica. Por quê? Tem um cronograma, tem as obrigatoriedades, tem um plano de meta e cumpra-se. Não cumprir o plano de meta é as penalidades da lei. Advertência, sanção, multa, até se declarar idôneo. E aí nós temos, inclusive, essa prerrogativa de, não sendo cumprido esses elementos, revogar a outorga com as punições. Então, muito obrigado, muitos elementos estão lá. E, por gentileza, baixe o documento, vários elementos que o senhor falou, e olha que eu sou leigo nesse assunto, entende de licitação. Mas o senhor foi falando, foi vindo aqui, opa, tem. Opa, esse aqui teve que dar uma olhada. Então eu fui anoitando.
Muito obrigado. Entra no nosso site e pontua que vai ser fantástico. Outra audiência. Só rapidamente, ainda agradecendo as contribuições do professor Antônio, Adacto Ottoni Benedict, que eu falei correto agora, ainda colocando as contribuições, dizer o seguinte, que existem momentos no processo, muitas das coisas que foram colocadas também por você, serão contempladas ainda numa fase de projeto executivo, e nós não vamos chegar lá ainda, então tem as coisas. Eu estou contando aqui as pessoas que faltam falar. Eu sou Carlos Martins. Sim, aí, já passo o microfone ao senhor. Aí a senhora Vivian. Não, a Vivian saiu. Agora o Maurício Lopes depois. A senhora Ademar Veiga. O senhor José Edson vai falar mesmo ou não vai falar? Tá, e eu incluí aqui, até porque eu vou incluir aqui, como a pedido do Durão, bota aqui entre o José Edson e o senhor. Calma aí, eu vou fazer. Não, por que eu vou incluir? Porque assim, todo mundo exagerou na pergunta. Passou do tempo. Por incrível que pareça, e todo mundo conhece o nosso Durão, o Léo Durão do Amado. Então ele tem mais 1 minuto para fazer. 1 minuto para fazer a pergunta. Tá? Ele sabe disso. O seu Jorge Alberto. Tá? Não, vamos falar primeiro com o seu Carlos Martins, depois a gente fala. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carlos, sou morador de Petedeiros, no 2º distrito de Teresópolis. Nós temos pavor dessa coisa chamada privatização, porque nós sofremos na pele mais de quase 20 anos da privatização da nossa estrada. Nosso direito de ir e vir foi totalmente proibido. Foi uma luta muito grande que nós conseguimos, através do governo anterior, governo federal anterior, tirar o pedágio lá. Foi uma luta muito grande e sofrida. Então, no 2º distrito, praticamente esquecido do poder público federal, estadual, municipal, nós temos apenas 2 obras que fizeram lá. A primeira, uma obra federal, foi o posto de pedágio. Essa foi uma obra para a gente, um terrível posto de pedágio. E uma outra obra feita pelo Poder Público Municipal, do governo Petro, foi a escola lá de Providência, que está até hoje fechada, com dinheiro público apodrecendo. Isto é um absurdo. Então nós temos medo dessa palavra privatização. Bom, com relação, a gente vimos aqui, que tudo aqui está falando, mas eu não vi até agora falar do 2º distrito. Só tem uma pessoa aqui, que sou eu do 2º distrito. Mas no 2º distrito tem mais de 50 mil pessoas. Lá existe famílias, moradias. Hoje, nós temos água, temos esgoto, tudo por causa da família que resolve ter problema de água e esgoto. Agora, minha pergunta é o seguinte: no 2º distrito, a população do 2º distrito vai ser beneficiada ou vai ser penalizada com essa nova empresa que vai entrar com o esgoto e com a água? Essa é a minha preocupação. Quem está vendo a tarifa de 100 e poucos, é 15 metros quadrados, então, 15 metros cúbicos. Então a gente tem medo, muito medo do que pode ocorrer. Obrigado. Seu Carlos, está previsto essas estações, como lá os conglomerados populacionais são menores, estão previstos biodigestores para cada 1.500 habitações. Então, por exemplo, Pessegueiros vai ter um núcleo onde vai ter uma estação menor de tratamento lá, que vai beneficiar aquela região ali. Água quente, todos esses núcleos menores vão ser beneficiados por estações de tratamento de esgoto. E o abastecimento de água vai ser o abastecimento de água como a gente está, como ser feito. Não vai mudar a questão do abastecimento de água, só vai aumentar a capacidade, a capilaridade. Essa é a ideia. Não, a tarifa, já foi falado aqui, ela é a mesma cobrada hoje. Para quem não, então, não tem tarifa para quem abastece com a borrachinha preta.
Então, é isso que eu tô falando, é borrachinha preta. Se a água chegar, vai ter cobrança. Sim, claro. Sim, isso é uma questão que a gente tem que debater, mas se chegar água tratada lá, vai ter o hidrômetro e vai ter cobrança. E a água vai chegar tratada, diferente da água que é pega na... Não, vai ser penalizado, não, vai ter água de qualidade. Vai pagar pela água de qualidade. Hoje a água não tem tratamento. Aqui, chegar a água, sim. Não tem opção. Se chegar, vai. O que vai acontecer é que pode ter sítios distantes um do outro que não consiga chegar. Mas aqui chegar... Não tem. Isso é questão legal. Isso é questão legal. É questão legal. Sobre aquela questão de a pessoa cavar um poço e ser autossuficiente em relação à água. Jorge Lobato, nós chamamos o senhor. Vamos lá, Alberto. Olha só, eu queria agradecer primeiramente a esse pessoal, tá, que está nos assistindo agora. Esse pessoal que está lá fora, e vocês estão assistindo essa gravação aí, tá? Preste atenção, porque essa foi a oportunidade que vocês tiveram hoje. Não vai ter outra audiência. Quem pensa que vai ter outra audiência, não vai ter. Não vai ter, pode ter certeza que não vai ter. Não vai ter outra. Não vai ter outra. E agradecer também à mesa, a presença de todos os secretários da Prefeitura, agradecer a presença do promotor, porque defensor público, porque vocês têm que prestar atenção no seguinte, isso também já é uma estratégia do nosso prefeito. Botou ele numa posição difícil, uma posição difícil. Mas ele fez o papel dele, está cumprindo, né? É um cumpridor de tarefa, cumprindo a tarefa, com zelo, com tudo. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou um funcionário da SEDAI que trabalhei 13 anos na área de esgoto, tá? De 2000 a 2013 no Rio de Janeiro. Trabalhei na Alegria, inauguração da Pavuna, Pavuna, Sarapuí, Barra, né? Então eu conheço tecnicamente, tanto quanto o professor ali, professor com respeito, eu conheço muito tecnicamente a parte de esgoto. Eu não vou entrar nesse mérito não, tá? É bem complicado. Só vou tentar passar para vocês o seguinte, bote na cabeça de vocês. E o que está acontecendo aqui é uma ação política. Política. E o que está acontecendo? Não vai ter outra audiência. Minha cabeça não tem outra audiência. Porque se tiver outra audiência, não vão lotar aquele Pedrão, vão lotar essa cidade, entendeu? Para tentar dizer o seguinte, a SEDAI está desde Jorge Mário, cara. Desde Jorge Mário botando projeto. Não há interesse deles em fechar com a gente, é lógico. Não há interesse deles de fechar com vocês. Vocês estão entrando tanto quanto nós de bucha, entendeu? Nós somos massa de manobra nesse sistema todo. Então não quero entrar no mérito técnico e agradecer também a presença da Polícia Militar aqui, que eu esqueci de falar, né? A presença da Polícia Militar, graças a Deus foi muito bem. Então, eu quero contribuir no seguinte, pessoal, esse é um momento muito difícil da cidade. Toda a cidade tinha que estar lá, como foi dito aqui, lá no Alpino, entendeu? Junto com o nosso governador. Mas não fomos nós que tomamos café com o governador. E o senhor que faz parte da parte rural, alerta o pessoal. Não vai ter nada lá nos distritos. Primeiro, segundo, terceiro distrito, não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Entendeu? Então, não vai ter. Então, preste atenção nesse movimento que está fazendo hoje e peça a Deus, quem sabe rezar agora, entendeu? Quem sabe orar a hora. Porque eles vão querer os 40 milhões. Muito obrigado. Boa noite. Maurício Gomes. Obrigado, doutor. Gente, boa noite a todos mais uma vez. Primeiramente, queria dizer que, diferente do que pareceu no início dessa audiência, a minha intenção, na verdade, era pedir que nós tivéssemos a continuidade dessa audiência.
Nós precisamos sim discutir esse assunto com o município, ele é de extrema importância para a nossa cidade, mas nós não podemos esquecer do 2º e 3º distrito, onde, quem não sabe, Teresópolis hoje é o maior produtor de hortaliça do estado do Rio de Janeiro. E essas pessoas vão ser diretamente impactadas com as mudanças que teremos pela frente. E se a gente não olhar por eles, não conversar com eles, não dialogar com eles, eu tenho certeza que pode acontecer uma desmotivação tão grande que essa área toda que nós temos de agricultura no interior da nossa cidade pode, no futuro muito próximo, de se transformar em grandes condomínios. E, na verdade, Teresópolis já leva o título de cidade segura e a gente vai transformar o interior do nosso município em grandes loteamentos, em grandes condomínios. Então eu queria dizer que várias pessoas que passaram por aqui, fizeram uso da palavra, disseram algumas questões que eu queria falar, mas algumas propostas foram apresentadas e nós não tivemos respostas. Então eu queria fazer mais uma proposta, que nós não encerrássemos essa audiência pública, que ela continuasse, não fosse declarado o encerramento dessa audiência pública, ela pudesse continuar em um momento oportuno, que a gente pudesse discutir amplamente com a sociedade, que a gente pudesse ter aqui também representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, da sociedade civil organizada como um todo, e que a gente possa juntos lapidar essa proposta do governo, que na verdade essa proposta não são dos secretários que estão aqui presentes, é uma proposta do governo. Eles estão aqui apresentando, mas nós precisamos ter também a nossa opinião, com relação ao que está sendo apresentado para a gente aqui. Então, e também para encerrar, doutor, que eu não vou me alongar, dizer que muito aqui foi falado com relação à outorga. E aí eu queria passar uma informação para vocês, sem querer jogar um balde de gelo na cabeça de ninguém, mas que, na verdade, essa outorga, ela já está comprometida. O ex-prefeito que tentou, na legislatura passada, aprovar essas concessões, e nessa legislatura fazer essas concessões, ele se comprometeu em uma audiência no Poder Judiciário que essas outorgas seriam para pagar a dívida que eles têm com a FESO, com o Hospital São José e com a Beneficência Portuguesa, que passa de 60 milhões de reais. Eu queria saber, na verdade, gente, eu estou passando essa informação porque, pelo princípio da continuidade administrativa, o atual prefeito vai ter que resolver. Então eu queria saber, e aí eu vou deixar a minha pergunta, como a Procuradoria do nosso município vai solucionar essa questão da outorga. Porque a gente vê que foi praticamente o tema principal da audiência, a outorga. O dinheiro no caixa da prefeitura, e vai ser utilizado de que forma? De que forma vai ser utilizado, uma vez que o ex-prefeito se comprometeu diante do Poder Judiciário de que assim que entrasse outorga nos cofres da prefeitura, na questão do saneamento, iluminação pública, cemitério, estacionamento, que esse dinheiro seria utilizado para pagar a dívida que eles têm com os hospitais. E que os hospitais não queriam assinar o POA, o Plano Operacional Anual, enquanto não houvesse um compromisso para que o município não ficasse sem atendimento de saúde. Só isso, obrigado. Bom, primeiro, Maurício, agradecer de novo a sua presença. Você é figura presente em várias ações que a gestão municipal vem executando, seja as ações para mostrar os seus resultados ou de negociação. Você é um dos vereadores que entra em contato com a administração para entender um pouco melhor as questões que estão assolando o município, nos dá a oportunidade de falar e eu acho louvável que você está presente. O prefeito Vinícius, ele vem conduzindo nossas ações internas no município, sempre com a participação popular e da casa, Nós temos a Casa Rosada e a Casa Azul, Há, inclusive, legislações que foram aprovadas, com votos favoráveis seus, que visa beneficiar e trazer novos ordenamentos urbanos, como a própria lei do REURB, A gente tem o refis que foi feito também, a renegociação dos espaços urbanos e assim por diante. Então, a Câmara de Vereadores sempre vem apoiando a gente e isso é muito interessante e tem que ser feito desta forma, mencionar uma questão aqui importante sobre a outorga. O que foi discutido, ou o que está sendo discutido aqui ainda, é o projeto de concessão de água e esgoto do município por 25 anos. Geração, desenvolvimento, fomento do nosso município e crescimento adiante. A outorga é um dos elementos que estão sendo analisados, mas não é o mais importante.
é um dos elementos mais apontados, mas não é a questão central a ser falada. O vereador mencionou algo importantíssimo, e aí, Maurício, eu vou relembrar os atos. A menção que foi apresentada pelo vereador refere-se à Lei 221, 222, 223 e 225. São leis complementares que estabelecem a possibilidade do município fazer concessão de forma onerosa para estacionamento rotativo, para cemitério vertical, para iluminação pública e para saneamento básico. Essas 4 legislações que foram regulamentadas e faladas e aprovadas em momentos anteriores não existem mais. E quando o ex-prefeito que você mencionou fez essa negociação, ele fez suportada nestas legislações, que não existem mais. Então, a regra de aplicação das outorgas é prevista em legislação, e a gente vai estabelecer. Há de se mencionar, como o Gabriel já mencionou, inclusive ele faz parte de uma comissão interna, que faz todo esse trabalho, que o município assumiu 170 milhões, 178 milhões de imprecatórios, dívidas com os hospitais, 70 milhões de dívidas com os hospitais, desculpa. E o primeiro ato feito pela gestão, após efetivamente colocar os salários em dias, foi negociar com todos eles. Então, a Procuradoria vem realizando uma série de ações de negociação do precatório, inclusive conseguimos tirar os bloqueios, o município chegou no período de ter mais de 4 milhões de reais, de bloqueado, 8 milhões de reais bloqueado na fonte. 8 milhões de reais paga quase metade da nossa folha de pagamento. Então, o município vem fazendo diversas ações a respeito da Procuradoria, com esse parcelamento, com uma série de propostas para a gente conseguir sair. Os hospitais foram chamados para fazer a negociação. E aí o município vem implementando uma série de ações para efetivamente aumentar a sua arrecadação e cumprir essa negociação. Este parcelamento de débitos anteriores e negociações novas, como o POA, que foi negociado, incluindo novos serviços, novos elementos de monitoramento. Então é importante mencionar que esta lei, inclusive o ato que foi questionado se ia ter ou não audiência, foi o despacho do Mauro Guita, dizendo que todos os atos relacionados a 221, 222, 223 e 225 se tornavam nulos. E ele depois deu, através do embargo de declaração, né, dizendo que não tinha relacionado a esse ato. Pois o processo não tem a ver com esse item. Ele é amparado em leis federais e na Lei 09. Então, agradeço muito, Maurício, a contribuição. Acho que a participação do Judiciário, Legislativo e Executivo é o que vai fazer a sociedade efetivamente ir adiante. Você sabe, o Vinícius sempre tem porta aberta com vocês, sempre conversa, troca informação. Antes de lançar a PMI de transporte público, convidamos os vereadores no gabinete do prefeito e ele apresentou o que seria a PMI, o que seria o transporte público e não pode deixar de ser diferente. Obrigado. É, isso aí. Vai acabar minha câmera aqui. Posso fazer uma sugestão? Tá acabando, em pô, corre. relação a isso, essa é uma pergunta feita por vários presentes aqui. Né? Então, a gente ao final. Aí eles fazem as considerações finais e vão refletindo aí sobre isso. Pode ser assim? As propostas nenhuma foram votadas. Essa é uma questão encaminhada pelo nosso programa. Eu acho que a questão essa questão. Você vai começar a cobrar o... Você é do povo ou não é? Tu já foi até presidente da Câmara, sabe como é que é difícil, né? Obrigado. Senhora Ademar Veiga, por gentileza. Boa noite a todos. Eu não ia fazer essa intervenção, mas foi citado um nome que é terrível para muitas pessoas, que chama-se glifosato. Então, fui obrigado a fazer essa intervenção, porque eu estou presidente do Sindicato Rural de Teresópolis, ad eterno quase, porque não tem dinheiro para roubar e também não tem salário. É uma coisa voluntária. Estou aqui com o meu vice-presidente e quero parabenizar ao presidente, né, nosso defensor público, que colocou um balde bem forte de gelo e estamos... Alô, som, estão me ouvindo? Bom, pessoal, excelente tarde a todos. Mais alto? Mais alto. Só falar mais forte. A caixa de trás está funcionando? Não?
Sim ou não? Tem gente dizendo que sim e gente dizendo que não. Não? Vou esperar.